Olá, amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e, é claro, sejam bem-vindos. Bem, amigos, imagens recentes confirmaram que mais unidades daquele famoso tanque norte-americano, o M1A1 Abrams, operados pelas forças ucranianas, foram neutralizados lá na linha de frente. Recentemente, um desses blindados foi atingido por um drone guiado por fibra óptica lá na região de Kursk. Um outro Abrams foi abatido perto da vila de Volchi, no Oblast de Belgorod, que fica nas proximidades aí, essa vilinha, fica nas proximidades da disputada cidade de Pokrovsk. O interessante é que nessa área aconteceram consideráveis quantidades de perdas confirmadas de tanques M1A1 Abrams. E mais um Abrams foi destruído na mesma região, só que dessa vez perto do assentamento de Berdych. Isso no intervalo de poucos dias, agora recente. Esse último Abrams havia recebido aquela proteção adicional reativa explosiva Contact 1. Esse dispositivo aí foi desenvolvido lá na época da União Soviética e parece que continua eficiente, continua funcionando. Ele também estava equipado com uma gaiola antidrone. Uma semana antes, um outro M1A1 Abrams havia sido danificado em batalha e capturado e rebocado por forças russas perto da cidade de Avdiivka. A versão M1A2 desse tanque aí, ao lado dos tanques sul-coreanos K2, são considerados por algumas mídias como os tanques mais capazes produzidos atualmente no mundo ocidental. Algumas mídias classificam o tanque K2 como o melhor tanque do mundo. Com algumas configurações aí chegando perto de 80 toneladas, o Abrams possui uma poderosa blindagem e se classifica entre os tanques mais pesados e bem protegidos do mundo. As primeiras entregas à Ucrânia aconteceram em setembro de 2023 e alimentaram expectativas de que dariam aos ucranianos uma grande superioridade sobre os tanques russos e proporcionariam ganhos importantíssimos lá na linha de frente. O interessante é que apenas em 23 de fevereiro, após quase 5 meses depois de terem chegado na Ucrânia, é que os Abrams foram implantados em combates lá na linha de frente. Eles ficaram um bom tempo guardadinhos, esperando uma melhor oportunidade para serem enviados para a linha de frente. A primeira perda de um Abrams ucraniano aconteceu apenas 3 dias após a sua implantação lá na linha de frente. Desde então, se acredita que mais de 20 dos 31 tanques M1A1 Abrams recebidos pelos ucranianos foram destruídos, danificados ou capturados pelas tropas russas, com pelo menos um desses abates tendo comprovadamente acontecido por fogo de um tanque russo T-72B3, após uma troca de tiros entre os dois veículos na primeira semana de março deste ano. Após grande número de perdas no final de abril, os Abrams restantes foram retirados de combate, retornando algum tempo depois, após terem recebido melhorias e adaptações em sua proteção. Mas, meus amigos, eles continuaram a serem caçados e destruídos por drones e pelo fogo da artilharia russa. Acontece que menos de um ano após os primeiros combates dos Abrams em solo ucraniano, o Jack Sullivan, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, afirmou que estes tanques não são mais úteis ao esforço de guerra lá na Ucrânia. Isso o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos afirmou agora recentemente, que os tanques não são mais úteis, os Abrams não são mais úteis lá na Ucrânia. Ele disse isso
Durante uma entrevista, quando foi questionado se o governo de Joe Biden poderia ter fornecido melhores condições para que os ucranianos lutassem contra os russos. Em sua resposta, o Sullivan citou o Abrams como um dos exemplos de armas norte-americanas que não tiveram o desempenho esperado no teatro ucraniano. Em sua resposta, ele disse que esse tanque, os Abrams, não são os equipamentos mais úteis para os ucranianos nessa luta. Pois é, amigos, estão admitindo aquilo que nós aqui já havíamos percebido há muito tempo. Não existe uma bala de prata. Acredito que o mesmo deve acontecer com os F-16, caso eles realmente entrem em combate. Porque até agora, a gente não tem notícia de que os famosos F-16 estão sendo empregados ativamente em combates. Há algum tempo, o subsecretário de Defesa para a Política dos Estados Unidos, Colin Kahl, disse que o Abrams é um tanque de operação muito difícil e cara, e disse ainda que é difícil treinar tripulações para este blindado. Pois é, parece que cai por terra mais um dos mitos da invencível indústria bélica ocidental. E, meus amigos, mudando bastante o assunto desse vídeo, nas últimas semanas as redes sociais têm sido inundadas com informações sobre os avistamentos de estranhos objetos sobrevoando cidades e bases militares dos Estados Unidos. Também se tem notícias de avistamentos sobre bases militares lá no Reino Unido. Desde o início dos avistamentos, começaram a surgir diversas teorias a respeito da procedência desses objetos. Teorias essas que giram entre as possibilidades de serem artefatos militares das Forças Armadas dos Estados Unidos ou de origem chinesa, e até mesmo de serem objetos extraterrestres. São teorias. O fato é que nos últimos dias esses avistamentos passaram a acontecer em grande intensidade, a ponto de o governo dos Estados Unidos se manifestar a fim de dar uma explicação e tentar acalmar a população. No começo dessa semana, Karine Jean-Pierre, a porta-voz da Casa Branca, disse que o governo dos Estados Unidos não descarta a possibilidade de os drones serem provenientes de tecnologias estrangeiras. Já os militares dos Estados Unidos informaram na quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Eles disseram que os objetos não pertencem ao exército dos Estados Unidos. O Pentágono fez essa afirmação aí. Em um comunicado, o FBI disse que disponibilizou pessoal e equipamento para investigar os avistamentos, mas até o momento não chegaram a nenhuma conclusão a respeito da origem dos objetos. Ninguém sabe nada a respeito dos objetos, pelo menos são essas as informações vindas dos órgãos governamentais. De acordo com matéria publicada ontem, dia 13 de dezembro de 2024, pela CNN, uma pequena cidade no estado de Nova Jersey registrou, vejam bem amigos, registrou a aparição de cerca de 60 desses objetos, com tamanhos variados, que de acordo com a matéria, de acordo com avistamentos das pessoas, esses objetos deveriam ter tamanhos variados que poderiam chegar a ser comparados assim com o tamanho de um ônibus escolar. Essa questão aí ganhou repercussão a ponto de diversas grandes mídias publicarem matérias sobre o assunto. E até mesmo John Bremen, um senador do estado de Nova Jersey, vir a público manifestar a sua preocupação e cobrar explicações do governo federal. Tem também matérias citando prefeitos de algumas
cidades de Nova Jersey pedindo explicações ao governo federal sobre esses avistamentos, que cobrem uma grande área de vários estados, Nova Jersey, Nova York, alguns estados lá dos Estados Unidos. São muitos os avistamentos e o governo norte-americano não está conseguindo explicar ou não está podendo explicar o que é que está sobrevoando os céus norte-americanos. As notas e informações dadas pelos diversos órgãos do governo lá dos Estados Unidos indicam que, como eu disse, eles não sabem com o que estão lidando, ou se sabem, não conseguem explicar e também não conseguem impedir esses sobrevoos. Então, a gente fica aqui observando isso aí, está crescendo em intensidade esses sobrevoos, estão sobrevoando bases nos Estados Unidos, sobrevoando bases militares lá no Reino Unido, e me parece que houve sobrevoos há mais tempo também lá na Alemanha. Então, pessoal, eu particularmente não sei dizer do que se trata. Para ser complô de algum país adversário dos Estados Unidos, inimigo, Rússia, China, eles teriam que estar muito bem estruturados para poder fazer isso aí. Então algo está acontecendo e a gente espera uma explicação. Há alguns dados aí que indicam que eles não deixam assinatura térmica. Equipamentos de detecção infravermelho não conseguem detectar esses objetos. Então, a gente aguarda para ver. Nessas ocasiões aparecem muitas histórias, muitas pessoas, muitas mídias criando factoides. Então, a gente só está dando a notícia e aguarda mais detalhes, e aí, assim que surgirem, a gente passa para vocês. E se você, meu parceiro, gosta do nosso trabalho e deseja ajudar a manter o canal, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça, meu amigo, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também aí no sininho, isso aciona as notificações. Isso tudo nos ajuda muito. Obrigado pela sua ótima companhia e eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!